Olá, pequenos exploradores do conhecimento. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada incrível pelo mundo da informação. Você já parou para pensar em como as notícias chegam até nós? E como podemos saber se o que lemos ou ouvimos é verdade? Hoje vamos nos transformar em detetives da informação e desvendar os segredos de como as notícias funcionam. Por que elas são tão importantes e como nossa língua nos ajuda a entender tudo isso. Preparem seus óculos de curiosidade porque a aventura vai começar. Então, o que é uma notícia? Pense nela como uma espécie de super-herói da informação. A principal função da notícia é nos informar, ou seja, contar o que está acontecendo de verdade, os fatos e os acontecimentos importantes que rolam na nossa cidade, no nosso país ou até no mundo inteiro. Uma notícia geralmente não dá a opinião de quem escreve, ela só conta os fatos de um jeito objetivo e claro. Ela pode estar num jornal impresso, num site de notícias, na televisão ou no rádio. O objetivo é sempre o mesmo, deixar você por dentro de tudo. Agora vamos mergulhar em uma notícia super inusitada, ou seja, muito estranha e fora do comum, que está no nosso material. Imagina só, um aparelho de ar-condicionado quebra porque uma lagartixa entrou nele. E sabe o que o juiz de Santa Catarina decidiu? Que lagartixas têm direito de circular pelas paredes, porque é um lugar que legitimamente lhes pertence. E que a empresa do ar-condicionado devia ter protegido o aparelho para isso não acontecer. Essa notícia, que parecia até mentira, nos faz pensar em como fatos do dia a dia podem virar decisões importantes e muito curiosas. Deixando o tribunal de lado, vamos conhecer outra notícia inusitada envolvendo lagartixas. A artesã Cida Lima, de Minas Gerais, fez um pedido super diferente: doações de lagartixas. Por quê? Porque as lagartixas são ótimas controladoras de pragas. Elas se alimentam de mosquitos, pernilongos e baratas, ajudando a manter a casa limpa e livre desses visitantes indesejados. A Cida prefere usar a natureza para resolver o problema, em vez de produtos químicos. Essa notícia nos mostra como a natureza pode nos ajudar e como as lagartixas são importantes para o nosso ambiente. Com tanta informação circulando, como saber se uma notícia é verdadeira ou falsa? Seja um detetive. Primeiro, observe o veículo de publicação. É um jornal ou site conhecido e confiável? Eles costumam dar informações corretas? Segundo, olhe as informações no texto. São claras? Tem fontes? Tem nomes de pessoas ou lugares? Uma notícia verdadeira geralmente tem muitos detalhes e não esconde nada. Desconfie de notícias que parecem muito boas para ser verdade ou que te deixam com raiva rapidamente. Ter um olhar crítico é fundamental para não cair em notícias falsas. Uma notícia bem escrita tem uma estrutura que nos ajuda a entender rapidinho o que aconteceu. Pense nela como um bolo de informações, com camadas bem definidas. A primeira camada é o título, também chamado de manchete. Ele é super importante porque é a primeira coisa que a gente vê e deve resumir o mais importante da notícia para nos chamar a atenção. Logo abaixo vem o primeiro parágrafo. Ele é como um resumo do resumo. Deve responder às perguntas essenciais. O que aconteceu? Quem está envolvido? Onde aconteceu? E quando aconteceu? Se você ler só o primeiro parágrafo, já deve entender o principal. Depois do primeiro parágrafo, a notícia se aprofunda. No segundo parágrafo, a gente descobre mais detalhes, como as causas do acontecimento, as consequências para as pessoas envolvidas, e até a opinião de especialistas no assunto. É onde a história ganha mais corpo. E para deixar a notícia ainda mais interessante, o terceiro parágrafo pode trazer uma curiosidade sobre o fato, um detalhe engraçado, ou uma informação extra que faz a gente pensar ainda mais. E claro, uma boa fotografia sempre ajuda a ilustrar a notícia, não é mesmo? Assim a gente entende tudo de uma vez. Sabe aquelas palavrinhas mágicas que dão um toque especial às nossas frases? Elas são os advérbios. Pense neles como os ajudantes especiais dos verbos, dos adjetivos ou até de outros advérbios. Eles não são a ação em si, mas eles contam como, quando, onde, quanto, se é verdade ou se há dúvidas sobre essa ação. Por exemplo, na frase ele corre rapidamente, é um advérbio que mostra o modo como ele corre. Eles são super importantes para deixar nossas frases mais ricas e cheias de detalhes. Os advérbios são como gênios da circunstância. Eles podem expressar vários tipos de ideias. Temos advérbios de tempo para dizer quando, hoje, amanhã, de lugar para dizer onde, aqui, longe, de modo para dizer como, bem, lentamente, de intensidade. Para dizer quanto, muito pouco, de negação para dizer que não, não, nunca, de afirmação para dizer que sim, sim, certamente, e de dúvida para dizer que talvez.
Talvez, provavelmente. Cada um deles adiciona uma informação extra e super útil à frase. E quando duas ou mais palavras se juntam, mas agem como se fossem um advérbio só, aí temos uma locução adverbial. É como uma dupla de amigos que trabalha tão bem junto que parece uma pessoa só. Por exemplo, a expressão pelas paredes, que vimos na notícia das lagartixas, age como um advérbio de lugar. Outros exemplos são à noite, que é igual a noturnamente de vez em quando, igual a ocasionalmente sem dúvida, igual a certamente. Elas também expressam circunstâncias como tempo, lugar, modo e assim por diante. É a força da união das palavras. Sabe quando a gente quer contar o que alguém disse? Existem dois jeitos principais, o discurso direto e o discurso indireto. O direto é quando a gente reproduz a fala da pessoa exatamente como ela disse, usando aspas ou travessão. Por exemplo, a professora disse, alunos façam o dever. É como se a gente ligasse um gravador. Já o indireto é quando a gente conta o que a pessoa disse com as nossas próprias palavras, sem usar aspas. Por exemplo, a professora disse para os alunos fazerem o dever. É como se a gente estivesse resumindo a fala. As notícias usam muito isso para contar o que as pessoas declararam. Chegou a hora de desvendar um dos maiores mistérios da língua portuguesa que confunde muita gente, a diferença entre mais com S e mais com IS. Elas parecem, mas não são a mesma coisa e cada uma tem um trabalho diferente na frase. É como se fossem primas distantes. O mas e o mais são usados em situações muito específicas, e trocá-los pode mudar completamente o sentido da sua frase. Preste bastante atenção, porque essa dica vale ouro. Vamos começar com o mas. Ele é uma palavra que usamos para mostrar oposição, contraste ou uma ideia contrária. Pense nele como uma barreira na frase. É quando você fala uma coisa, mas logo depois vem uma ideia que é o oposto. Por exemplo, eu queria ir ao parque, mas está chovendo. O mas mostra que, apesar da vontade, existe um obstáculo. Outros exemplos são porém, todavia, contudo. Ele sempre indica que a segunda parte da frase vai apresentar uma ideia diferente ou oposta à primeira. E uma dica importante, mas nunca tem i. Agora, o mais é o contrário do menos. Ele é um advérbio de intensidade e significa quantidade, adição ou grau elevado. Pense nele como uma escadinha que sobe, aumentando algo. Por exemplo, eu quero mais sorvete. Significa que quero uma quantidade maior. Ou, ele é o mais alto da turma. O mais aqui indica um grau elevado de altura. Ele sempre se refere a uma ideia de acréscimo ou intensidade. E uma dica importante, mas sempre tem i. Para finalizar nossa aventura, vamos ver como a arte também pode passar uma mensagem importante. Existe um artista português chamado Bordalo II que faz esculturas incríveis de animais, como lagartixas e camaleões, usando lixo. Isso mesmo, ele usa materiais que seriam jogados fora, como pneus e plásticos, para criar suas obras. O trabalho dele nos faz pensar sobre a importância de proteger o meio ambiente, reciclar e dar uma nova vida ao que parece não ter mais utilidade. É uma forma de mostrar que a criatividade pode transformar o mundo e que, assim como as notícias, a arte também nos informa e nos faz refletir. Uau! Que jornada incrível tivemos! Vocês foram verdadeiros detetives da informação. Aprendemos o que é uma notícia, como identificar se ela é verdadeira, como ela é organizada e até a importância de um bom título. Desvendamos os segredos dos advérbios que dão mais detalhes às frases, e descobrimos como usar corretamente os 4 porquês, o mas e o mais. E ainda vimos como a arte pode nos ensinar sobre o meio ambiente. Vocês estão prontos para ler, escrever e entender o mundo com um olhar muito mais crítico e inteligente. Continuem curiosos e explorando o mundo das palavras. Parabéns e até a próxima aventura!